Olá, meus amigos. Vamos para a aula 2 do módulo 2. Módulo 2, aula 2. Vamos lá? No módulo, na aula 2 do módulo 2, vamos falar sobre o processo administrativo de trânsito, ok? Um processo que é amparado na Lei 9.784 de 99. Nós falamos dela anteriormente quando falamos de aplicação do princípio da motivação, entre outros. Processo e procedimento administrativo. Processo é o conjunto de atos coordenados para a obtenção de decisão sobre uma controvérsia no âmbito judicial ou administrativo. Tá ok? É um processo, ele tem o objetivo de solucionar uma controvérsia. Ok? Não importa se é no âmbito judicial ou administrativo, ele quer solucionar um problema. Ok? Então, por isso ele tem que passar por várias fases, por isso chama processo. Como nem todo processo administrativo envolve controvérsia, também se pode falar em sentido mais amplo de modo de abranger uma série de atos, né, preparatórios de uma decisão final da administração. Aqui ele está falando quando há um processo de contratação, por exemplo, processo de licitação. Não há litígio ali, mas tem um processo, entendeu? Para a contratação. É um processo administrativo. Processo é um instrumento indispensável para o exercício da função administrativa, porque tem que ser tudo documentado. Okay? Tá ok? Tudo que a administração faz, né, deve ficar documentado em um processo. Então, para atender o princípio da publicidade. Vamos lá. Processo administrativo, as fases. A fase 1, instauração. Instauração, a partir do momento que o agente lavra o auto de infração, ele vai encaminhar o seu auto para a unidade que vai destinar a Jari, ou a encaminhamento para a instauração e vai encaminhar para a defesa prévia. Tá ok? Então, a partir do momento da lavratura do auto de infração, praticamente já está instaurado a primeira fase do processo administrativo de trânsito. A segunda fase é a instrução, quando você é notificado, o condutor é notificado para apresentar a primeira defesa prévia, aí o processo já começa a ser instruído, ok? Aí a instrução vai desde a defesa prévia até a última fase do recurso, tá bom? Quando não houver mais possibilidade de julgamento na fase administrativa. A terceira fase é a decisão. Então, a decisão da defesa prévia, quando é um erro muito grave, né? Aí deve ser anulada a defesa prévia. Ou, quando é mérito, no JARE e CETRAN. Tá ok? É a interpretação. Então, aí são 3 decisões, uma da JARE, uma da defesa prévia, uma da JARE e uma do CETRAN. Após a decisão, né, cabe recurso, que é a fase 4. Recurso, não deferiu o recurso na defesa prévia, vai para a JARE. É um recurso. Tecnicamente seria a primeira instância, né, mas posso dizer que é um recurso. Depois, não deferiu na JARE, vai para o CETRAN, recurso de segunda instância. Tá ok? A instauração aqui fala mais alguns mais alguns entendimentos das fases, né? Vamos lá. Processo administrativo, né? Processo e o procedimento. As fases, como eu disse, instauração, né? O processo administrativo pode ser instaurado mediante provocação do interessado ou por iniciativa da própria administração. Aqui um exemplo de iniciativa da própria administração, quando aquela CNH fraudulenta ou quando é pego com algum erro no prontuário, aí o próprio Detran instaura o processo, tá? Por provocação do interessado, né? Eu tenho um veículo clonado, eu provoco o Detran para que ele instaure o processo para verificar se o veículo está clonado ou não, tá ok? Instaurada a PA, cria-se uma relação bilateral, né? A administração nunca é o terceiro, né? Porque ela tem parcialidade.
pois é parte que atua em favor do seu interesse, das finalidades das suas finalidades, né? Aí tem alguns requisitos, né? Que é ele veda uma recusa motivada de documentos, como eu falei, direito à publicidade, né? Ou de prestar auxílio, né? Não pode se negar isso, né? Aí dentro dessa lei tem no artigo 60, parágrafo único. Ele tem que fornecer modelos de formulários padrão para pessoas que querem que não têm, né, o conhecimento técnico para poder fazer um recurso. Então eles fornecem alguns formulários só para a pessoa preencher os detalhes, o que a gente, né, não recomenda, porque o curso é para a pessoa se formar um técnico, né, para a pessoa ser um técnico nessa área e trabalhar com qualidade. Outro requisito, né, é um requerimento único para a pluralidade de interesses, né? Então esses formulários normalmente já vem um formulário com vários interesses, aí ele preenche lá o que ele quer. Bom, você vai encontrar também em prefeituras e tudo mais. Isso aí é questão de processo administrativo. A instrução, processos das fases, né, que a gente explicou anteriormente. A instrução é a possibilidade probatória de produzir, né, do interessado produzir a sua defesa, ou até mesmo, né, a própria administração produzir, sim, provas contra alguém que tenha feito alguma fraude contra a administração. Aí, um dos principais princípios, né, é a vedada das provas ilícitas, né, e é permitido todas as medidas probatórias necessárias à promoção do princípio da verdade material. Medidas acautelatórias é quando tem a possibilidade de perder a prova e você tem que pede para assegurar aquela prova antes mesmo da instrução do processo. Ok? Dei uma puladinha aqui, vamos lá. Eu passei da instrução para a decisão. Então, só confirmando. Após a instrução, vamos para a decisão. O processo foi instruído, então tem que haver uma decisão. Foi juntado todas as provas, aí a administração tem o dever de decidir. O prazo para decidir é 30 dias, prorrogáveis, desde que haja motivação. Okay? Por exemplo, excesso de serviço. Houver a decisão, aí cabe recurso, dependendo se for deferido ou não. Os recursos, né, administrativos, né, são regidos pelo princípio da pluralidade de instâncias, que é a poda da autotutela que dispõe a administração pública, que lhe permite rever os próprios atos, quando ilegais. Por exemplo, ou a multa lá que está claramente insubsistente, por exemplo, os veículos são de cores totalmente diferentes, né? Tem várias características lá. Ele verificou que quando você entrou com o recurso que, olha, realmente tem direito, ele pode rever o ato e deferir o recurso também, antes de subir para a segunda instância. Levando em conta que é dado, né, ao superior hierárquico rever seus próprios atos subordinados, né? Então, ele pode rever também. Essa questão aí, por exemplo, uma demissão, aqui, processo administrativo, não estou falando só da multa, né? Aqui ele está falando em conceito geral, tá? Que a administração pode rever seus atos. O administrador que se sentir lesado em decorrência da decisão administrativa pode ir propondo recursos hierárquicos até chegar à autoridade máxima da organização administrativa. Ok? Aqui a gente utiliza o fundamento, né, principal, o direito de petição e o contraditório é ampla defesa. Ok? Vou baixar aqui mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Ali a gente vê o direito de petição como fundamento aí
dos recursos. Por isso que é permitido, né, recorrer. Tem a previsão também na lei. Procedimento. A gente viu como é feito o recurso, né, as fases, né, e o procedimento. Procedimento é o modo de realização do processo, ou seja, é o rito processual. É o modo específico de ordenamento dos atos do processo, por exemplo. Procedimento é aquele que manda citar, recebeu a multa, informa o condutor que ele foi multado e dá o prazo de 15 dias para ele fazer a defesa prévia. Depois tem o prazo lá para a JARA, ele tem que notificar e dar o prazo para ele recorrer à JARA. Esse é o procedimento. Tá? Também um conjunto de formalidades que devem ser observadas para a prática de certos atos administrativos. Como eu falei, se não for observada essa dupla notificação, pode gerar a nulidade do ato. Se o desenvolvimento, né, se dá dentro do processo administrativo e pode ser observado pela disposição da lei. Uma sucessão de atos deve obrigatoriamente proceder à prática do ato final, que é a decisão, cuja a inobservância gera a legalidade do ato da administração. Ok? Quando a lei não estabelece o procedimento, este é livre na escolha da forma que atingir seus objetivos, o que normalmente ocorre quando se trata de fases internas de desenvolvimento do processo, não atingindo direitos dos administrados, né? Isso aí é mais, assim, a discricionalidade do agente público, ela tem limites. Quando não há regulamentação, ele pode sim fazer da forma que lhe aprover, mas dentro dos limites que atinjam o objetivo da administração pública. Tá ok? Esse é mais só um conceito de como funciona o processo, né? Pra gente ver que tem uma lei também que rege os processos, tá bom? Da onde que a gente busca os princípios que eu falei anteriormente, tá? Então, o processo, ele tem um prazo para você decidir, tá? Se não há decisão do processo dentro do prazo, há um instituto que é denominado coisa julgada. E ele, além de aplicar no Poder Judiciário, ele aplica-se também na esfera administrativa. O condutor, né, ele não pode ficar esperando ad eterno para que a administração decida sobre o seu processo. Então, quando a coisa julgada administrativa, ela refere sobre a decisão administrativa de um dado assunto, em última instância, de modo contencioso. Aí ele está dizendo assim, a partir do momento que encerrou o recurso no CETRAN, então não cabe mais recurso na área administrativa. Só que ele não gosta de imutabilidade. Por quê? Porque ele ainda pode recorrer para o Poder Judiciário. Tá? E para a revisão de sanções, né, também é permitido, desde que a autoridade ela reconheça o ato ilícito. A prescrição administrativa é um outro instituto. Pode ocorrer a decadência, a prescrição e a prescrição administrativa. A preclusão temporal, consumativa, lógica e prescrição intercorrente. Resumindo, a possibilidade da prescrição, a intercorrente a administração não pode passar 3 anos, né, sem que haja análise do recurso. Ou não pode passar mais de 5 anos sem que haja um cumprimento de uma decisão. Então, qualquer uma dessas, ela gera a prescrição, né? Ou a decadência, no caso da intercorrente, do direito do órgão punir o condutor, ou da prescrição, quando passa mais de 5 anos. Ok? Com base na lei, né? 29.873 de 99. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula.